Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre de investigação bíblica na Escola Sabatina. Meu nome é Timóteo Elker, eu sou irmão do Tiago, que é o apresentador oficial aqui do canal, e estou muito feliz e animado porque estaremos juntos examinando este guia de estudos até o final do ano. Eu não sei se você percebeu, mas dessa vez temos um brasileiro como autor da lição. É o pastor Alberto Tim. Ele foi por muitos anos professor de teologia no NASP e também reitor do SALT, que é o seminário onde estudam os pastores adventistas. Nos últimos anos, ele atuou como um dos diretores do White State, que é o órgão da igreja a nível mundial dedicado a preservar e promover os escritos de Ellen White, a profetisa do Senhor. E no mês passado, o pastor Tim mudou de cargo e foi nomeado diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica, outro órgão da igreja adventista a nível mundial, cujo objetivo é realizar estudos avançados e aprofundados da Bíblia. Então podemos ver que pelo próprio perfil do autor, a proposta da lição será mais técnica, mais sistemática, mais intelectiva. E isso é bom porque o tema abordado no trimestre realmente exige uma explicação mais detalhada e aprofundada. Sabe qual o assunto que vamos estudar? A crença fundamental número 26. A Igreja Adventista possui 28 crenças fundamentais. É como se o ensinamento da Bíblia pudesse ser resumido em 28 afirmações. São as crenças fundamentais. Para se tornar membro da Igreja Adventista, é necessário declarar concordância com essas 28 crenças. E a crença de número 26 diz respeito à morte e ressurreição. É exatamente isso que vamos estudar em todo este trimestre. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre morte e ressurreição? Veja a crença 26. Ela diz assim: o salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão arrebatados para o encontro do seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. E na sequência, há uma série de passagens bíblicas que embasam esse entendimento. Então perceba que essa crença fundamental toca em muitos pontos sensíveis para a maioria dos cristãos. Por exemplo, por que está escrito que Deus é o único imortal? A alma também não é imortal? Aliás, o que é uma alma? O texto também destaca que a morte é um estado inconsciente, mas se é assim, como entender aquelas passagens bíblicas em que um morto se comunica com um vivo? A crença fundamental também fala de ressurreição. O que é isso, ressurreição? Para que serve a ressurreição? Quando ela vai acontecer? Todas essas são perguntas que serão respondidas nos estudos deste trimestre. Porém, antes de entrarmos no tema da morte e ressurreição, precisamos investigar qual a origem da morte. Por que existe a morte? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6, 23. Então, antes de examinar o que a Bíblia ensina sobre a morte, vamos investigar a origem do pecado. O estudo de número 1, este que estamos iniciando agora, vai se ocupar da origem do pecado a nível universal. Como será que o pecado surgiu em um universo perfeito?
Já o estudo de número 2, da semana que vem, vai tratar da chegada do pecado ao nosso planeta no Jardim do Éden. E só na lição de número 3 é que o assunto da imortalidade condicional da alma começará a ser abordado de maneira direta. Então já dá para notar que vem muita coisa boa pela frente e por isso eu quero convidar você logo agora, no começo, para firmar um compromisso de estudo da Bíblia e da lição neste trimestre. E esse compromisso envolve você se inscrever aqui no canal Adventismo Vivo. Sua inscrição aqui no canal vai significar 3 coisas. A primeira delas vai ser uma demonstração para Deus, para os anjos e para os homens do caminho que você quer seguir, um caminho de consagração. Em segundo lugar, sua inscrição também vai ser um ato de comunhão cristã, mostrando que, mesmo estando fisicamente distantes, nós estamos unidos em um propósito, unidos pela palavra e formamos o corpo invisível de Cristo. Em terceiro lugar, sua inscrição vai mostrar para o YouTube que vídeos de estudo da Bíblia são relevantes sim e devem ter espaço aqui na plataforma. Por isso, sua inscrição também é um ato missionário, porque cada pessoa que se inscreve no canal e deixa o gostei no vídeo ajuda a atingir outra pessoa que não veria o vídeo se não fosse por você. Então, não deixe para depois. Clique agora no botão inscreva-se e vamos juntos nessa caminhada. E agora, sem mais delongas, lição 1, rebelião em um universo perfeito. O primeiro tópico abordado é a criação. Por que Deus criou todas as coisas? Será que Deus se sentia solitário e precisava de companhia e por isso ele fez a criação? Não. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Pai estava acompanhado do Filho. Não havia solidão. Mas então por que criar outros seres? Porque Deus é o amor. E o amor existe no convívio, na relação interpessoal. Por isso se diz que toda a criação é uma expressão do amor infinito de Deus. Porque Deus ama, Ele cria. É possível entender isso indo das coisas naturais para as espirituais. O casal que se ama também cria, gera um bebê. E porque cria, ama. É um ciclo que se autoalimenta. Em condições ideais, o bebê é fruto do amor. E a partir de então, a alegria dos pais passa a ser a alegria dos filhos. O mesmo se pode dizer de Deus. Jesus Cristo, aquele em quem todas as coisas foram criadas, se alegra ao dar felicidade aos seres criados. Essa felicidade e bem-estar das criaturas de Deus acontecia porque havia um padrão de comportamento, um modelo ideal de conduta, a lei de Deus, a lei do amor, a lei da liberdade, a garantia de que a harmonia sempre existiria. E assim como um pai terrestre deseja que seu filho siga suas instruções não como um fardo de obrigações entediantes, mas como sabedoria para se proteger dos perigos do mundo, o Pai Celestial esperava de suas criaturas uma obediência que brotasse da convicção. Guarde essa palavra, convicção. O Pai Celestial esperava de suas criaturas uma obediência que brotasse da convicção de que os caminhos de Deus eram os melhores e os únicos para garantir a felicidade do universo. Porque quando há convicção dos princípios, o serviço a Deus é voluntário, natural e por amor. E ele espera que seja assim porque Deus não tem prazer na obediência forçada, naquela obediência imposta pela força. E enquanto os seres criados tinham convicção e apreciavam os grandes princípios da justiça de Deus, que são a base do seu governo, houve perfeita harmonia e alegria por todo o universo. Mas esse estado de felicidade plena foi pervertido por um ser que era a mais elevada das criaturas de Deus, Lúcifer, o querubim cobridor. E daí chegamos a uma questão importante. Se Deus é amor, se sua lei é de amor, como explicar a presença de dor e do sofrimento nesse mundo que ele criou por amor? O estudo de domingo nos dirige para a parábola do joio que Jesus contou em Mateus capítulo 13. Um fazendeiro plantou trigo no seu campo, mas na escuridão da noite veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo. O joio e o trigo são extremamente parecidos no início do seu desenvolvimento. É preciso ser um agricultor muito experiente para saber separar um do outro. As diferenças começam a ficar mais evidentes quando o fruto é formado, quando a espiga é produzida. É por isso que na parábola os trabalhadores da fazenda só notaram a presença do joio quando a erva cresceu e produziu fruto. Verso 26. E então foram para o patrão perguntar: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Qual é a interpretação da história? O dono da casa, o patrão, o fazendeiro, é Deus. Ele só criou coisas boas.
A presença de uma erva daninha que prejudica as boas plantas, a presença do mal no universo perfeito criado por um Deus bom, só pode ser explicado como obra do inimigo de Deus, o diabo. Mas a parábola continua. Os servos perguntam ao patrão: "O senhor quer que arranquemos o joio?" E a resposta é não. Existe o risco de que, ao separar joio, o trigo também seja arrancado com ele, porque as raízes estão muito próximas umas das outras. E as palavras finais são: deixai-os crescer juntos, o trigo e o joio, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que isso significa? Deus poderia ter destruído Satanás imediatamente no início da rebelião? Poderia. Deus poderia, com um piscar de olhos, fulminar Lúcifer antes que ele trouxesse pecado a este mundo? E quanto sofrimento seria evitado? Mas por que Deus não fez isso? Por que ele deixou a rebelião se desenvolver e o pecado se multiplicar? Porque a diferença entre o trigo e o joio só fica clara quando eles produzem fruto, quando a espiga é produzida. Portanto, era necessário deixar que os frutos, as obras, os resultados da rebelião de Satanás se desenvolvessem completamente, para que todos pudessem ver sua verdadeira natureza e tendência. Apocalipse 12, verso 3, diz que o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. Isso significa que para uma grande quantidade de anjos, a proposta de Satanás era tão boa ou até melhor que a proposta de Deus. Se Deus destruísse Satanás de imediato, esses muitos simpatizantes da rebelião não teriam percebido o amor e a justiça de Deus, mas veriam a Deus como um ditador que destrói quem pensa diferente. E para sempre haveria a dúvida: será que Lúcifer não estava realmente certo? E muitos teriam servido a Deus por temor e não por amor. O trigo seria arrancado junto com o joio e se perderiam muitos seres leais. Mas como para Deus só interessa a felicidade que brota da convicção de que Ele é benevolente e amoroso, Deus permite que os resultados desastrosos do pecado se desenvolvam para que nenhuma de suas criaturas tenha dúvidas de qual é o melhor caminho. Após 6.000 anos de pecado, já deu para ver que a proposta de Satanás só trouxe dor, sofrimento e morte. Está claro para todo o universo que a harmonia só pode existir com a obediência à lei de Deus. E é por isso que em breve, no tempo da colheita, o joio, aqueles que escolherem o partido de Satanás, irão para o fogo, mas o trigo, aqueles que escolherem a submissão a Jesus, serão guardados no celeiro de Deus, no céu. Então eu faço uma sugestão para você que é professor na escola sabatina. Como você vai fazer essa abordagem com a classe? Você pode distribuir esses tópicos em formas de perguntas para a sua unidade. Comece com: por que Deus criou suas criaturas? Não foi por solidão, foi por amor. Depois você pode perguntar: se Deus criou por amor, por que existe dor e sofrimento? E aí fale da parábola do joio de Mateus 13. Em seguida, por que Deus não destruiu Lúcifer de imediato? Porque correria o risco de arrancar trigo com joio, ou seja, de perder súditos leais que ficariam com dúvidas. Siga essa sequência e explique a parábola e você vai conseguir uma boa abordagem para o início da lição. E agora vamos para a segunda-feira, o livre-arbítrio, a base para o amor. Para entendermos isso, eu gostaria de usar uma metáfora forte, então não se assuste. A metáfora é a seguinte: um homem pode fazer sexo com sua esposa, mas também pode fazer sexo com uma prostituta. Nos dois casos, o resultado obtido foi o mesmo, a relação foi praticada. A diferença está nas causas que levaram ao resultado. A causa que leva a esposa a se deitar com o marido é o amor. A causa que leva a prostituta a se deitar com ele é o dinheiro. Então, o princípio que retiramos daqui é que um mesmo resultado pode ser atingido por causas diferentes. Agora vamos aplicar isso ao tema bíblico. Deus poderia ter criado robôs programados unicamente para cumprir suas ordens, sem a possibilidade de rebelião. E assim o resultado de harmonia e perfeição sempre existiria no céu. Mas Deus não tem interesse em harmonia e perfeição conquistadas com robôs. Ele deseja das suas criaturas um serviço de amor, uma obediência que brote da apreciação do seu caráter, e por isso ele concede vontade livre para que suas criaturas possam prestar a ele obediência voluntária. Então note que o resultado obtido por robôs ou por seres com vontade livre pode até ser o mesmo, mas o que causou o ato de cada um foi diferente. Deus faz questão que a causa da obediência seja o amor.
Mas para que isso seja viável, Deus assume um risco muito grande: dar o livre-arbítrio, a faculdade de escolher, a liberdade das suas criaturas, livres para apreciarem seu caráter, obedecê-lo e praticar o bem, mas livres também para rejeitar a justiça e praticar o mal, como foi o caso de Lúcifer. E nós? Temos livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal? Pode não parecer, mas a resposta a essa pergunta é extremamente polêmica e difícil. E talvez você dirá, ora, mas é evidente que temos livre-arbítrio, quem pensaria diferente? Uma parte considerável dos cristãos não acredita em livre-arbítrio. O assunto é muito aprofundado e nós não pretendemos resolver essa controvérsia aqui. Mas eu preciso que você pelo menos saiba que existe quem pensa diferente. Essa discussão sobre se temos ou não livre-arbítrio se tornou marcante por ocasião da Reforma Protestante e envolveu principalmente dois teólogos, João Calvino e Jacó Armínio. Quando se estuda a doutrina da salvação, ou seja, o processo de como o ser humano é salvo por Cristo, cada um desses teólogos dá origem a um sistema de pensamento diferente. O sistema teológico de Calvino ficou conhecido como calvinismo. O sistema teológico de Armínio ficou conhecido como arminianismo. E o que nos interessa é a base de cada um desses sistemas. A base do calvinismo é a crença na depravação total. O que isso quer dizer? Com o pecado de Adão e Eva, a raça humana teve todas as suas faculdades degeneradas, inclusive a vontade, que é a capacidade de escolher livremente. De tal forma que o ser humano, em seu estado natural, é incapaz de escolher o bem, de escolher a obediência, de escolher a Deus. E para sustentar esse ponto de vista, usa-se muito o texto de Efésios 2, verso 1, onde Paulo afirma que Jesus nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. E argumentam os calvinistas, estando mortos espiritualmente, não podemos escolher a vida espiritual, não conseguimos escolher o bem. E agora note como as ideias têm consequências. Se pela visão calvinista não temos liberdade de escolha, salvação ou perdição não são fruto de nossas escolhas. Ora, mas se não é por nossas escolhas, como nosso destino eterno é decidido? A resposta calvinista é pela eleição incondicional, também chamada de predestinação. Ou seja, Deus, por meio de seus eternos decretos, já elegeu ou predestinou quem se salvará e quem se perderá. Embora essa não seja nossa posição nem nosso pensamento, devemos ter respeito pelos nossos irmãos calvinistas e também humildade intelectual para lidar com esse assunto que é bastante aprofundado. Então, humildade sempre. Agora vamos para o outro sistema. Os arminianos concordam com os calvinistas que a queda danificou a vontade humana, a capacidade de decidir. Mas há dois fatores a considerar. O primeiro deles é que o homem foi criado à imagem de Deus. O pecado quase apagou totalmente a imagem e semelhança com a divindade, mas não por completo. Ainda resta no ser humano um resquício da imagem de Deus, o que é ensinado, por exemplo, em Gênesis 9, quando Deus determina a pena de morte para o homicida com base na imagem de Deus que a vítima ainda retinha, mesmo depois do pecado. Então, por reter um pouco da imagem e semelhança de Deus, o ser humano ainda conserva, em certa medida, os atributos que tinha quando foi criado perfeito. E entre esses atributos está a vontade, o poder de decidir. Em segundo lugar, os arminianos vão dizer que a faculdade da vontade humana recebe a graça preveniente. Essa não é a graça que perdoa e justifica os pecados, não. A graça preveniente é a atração que o Espírito Santo exerce sobre o pecador, despertando nele um anseio pelas coisas espirituais que antes não existia, convencendo do pecado e convidando ao arrependimento, colocando o pecador na situação de decidir se deseja continuar como um não regenerado ou se vai optar pela nova vida em Cristo. Assim, na teologia arminiana, do ponto de vista prático, nunca houve nem há um momento em que o pecador tenha sua vontade, sua capacidade de escolha reduzida a zero, tornada nula. Não! Em todos os pecadores ainda existe um fragmento de vontade livre que, embora fraco, ainda permite que diariamente façamos escolhas morais entre certo e errado. Onde entra o estudo da lição nisso tudo? Veja a pergunta de número 2. Leia primeiro João 4, 7 a 16. O que essa passagem nos diz sobre o livre-arbítrio? O verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Então é possível amar ou não amar? Liberdade de escolha. O verso 12 diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se é uma condicional que indica que podemos ou não amar. Novamente, o amor, o bem, é apresentado como uma escolha. Por último,
Veja o verso final, o verso 16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. A expressão a destacar é aquele que permanece no amor. Pois pode ser que alguém já tenha vivido no amor, mas que tenha decaído do amor, escolhido não permanecer no amor. Então, 1 João capítulo 4 é uma exemplificação da liberdade de escolha. E nesse contexto há uma citação do livro O Grande Conflito, que é uma verdadeira joia. Ela diz assim: sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não o aviltamento. E ao ler esse texto, eu quero fazer um apelo para você que tem sentido fraqueza na luta contra o pecado. Você já tentou 1, 2, 3, 1000 vezes e tem se sentido um escravo do pecado, como se sua força de vontade de fazer o que é correto fosse nula e insignificante. Talvez eu estou falando com alguém que é controlado pelo apetite e não tem domínio próprio. Talvez seu caso é o vício na pornografia e na masturbação. Mas ouça bem o que o texto diz. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. O seu vício na cocaína, na bebida, no cigarro, no café, seja lá no que for, pode ser resistido e vencido, porque você ainda traz um resquício da imagem e semelhança de Deus, ainda tem o poder de decidir. Sua força de vontade é muito fraca, eu sei, mas Satanás não pode te forçar a pecar. Será sempre uma decisão sua. A boa notícia é que Jesus fortalece sua vontade e regenera sua mente. Por isso há esperança, você não precisa ser escravo para sempre. A promessa bíblica é: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ore a Deus falando das suas fraquezas, especificamente, e peça força para vencê-las, e haverá livramento na sua vida, porque Jesus prometeu. A vontade humana, associada ao poder divino, conquista a vitória. Até aqui já vimos que Deus nos criou por amor e para que também o amássemos, Ele nos deu liberdade de escolha, tanto antes quanto depois do pecado. E depois do pecado é fácil entender porque tantas vezes usamos mal nossa vontade. Mas a pergunta intrigante é: como antes do pecado alguém poderia escolher mal? No caso de Adão e Eva, havia uma má influência, uma serpente no jardim. O caso realmente enigmático é o de Lúcifer, sem tentações, sem maus exemplos, sem más influências e mesmo assim escolheu errado. Como entender isso? A Bíblia responde parcialmente essa questão, comparando a queda de Lúcifer com a queda de 2 reinos, Tiro e Babilônia. Ou melhor dizendo, a queda desses 2 reinos é comparada à queda de Lúcifer. Mas por que eu digo que a Bíblia fala apenas parcialmente do surgimento do pecado na mente de Lúcifer? Porque uma explicação total nós não temos. Não foi revelado para nós. Parece ser uma questão que está além da capacidade mental humana. Sabe por quê? Nós mal conseguimos entender o que é um anjo. São seres sobrenaturais. Existem em outra dimensão. Eles se teletransportam do céu para a terra, como na história de Daniel. Estão invisíveis ao nosso redor, mas podem se tornar visíveis, como aqueles que visitaram a casa de Ló em Sodoma. No Salmo 104, os anjos são chamados de ventos e de labaredas de fogo. Tudo isso desafia as leis da física que conhecemos. E se somos incapazes de explicar até a parte concernente às exibições físicas dos anjos, o que dizer das cogitações do coração de Lúcifer? Impossível para nós compreendermos. É por isso que é relevante a citação que aparece no último parágrafo da parte de terça-feira. Veja, o pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Então, a origem do pecado no coração de Lúcifer é um mistério para o qual não há explicação. O que temos na Bíblia são algumas descrições de Satanás antes, durante e depois de sua queda. A primeira está em Ezequiel 28. Esse capítulo é dividido em 3 partes. Dos versos 1 a 10, temos a profecia contra o rei de Tiro, determinando que ele seria destruído por causa de seu orgulho e arrogância. A segunda parte vai dos versos 11 a 19 e começa assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. O que é uma lamentação? É uma música de funeral.
Então a primeira parte do capítulo anuncia a destruição de Tiro e a segunda é sobre o que será dito ou cantado na hora do funeral. Por fim, a terceira parte do capítulo, que vai do verso 20 até o 26, é uma profecia contra outro reino, Sidom, mas não nos interessa no momento. O que é relevante agora é a parte 2, a lamentação, a música do funeral. A primeira coisa a notar é que temos expressões aqui que não podem ser de forma alguma atribuídas ao rei de Tiro literal, nem a qualquer outro ser humano. Veja, verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Ah, então está falando de Adão? Não, veja a próxima referência. Verso 14, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. O ser mencionado na segunda parte de Ezequiel capítulo 28 precisa cumprir 3 requisitos pelo menos. Ter estado no Éden, ter sido um querubim e ter estado no monte santo de Deus. O que é um querubim? É uma categoria de anjo. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, foram os querubins que ficaram de guarda. Quando o tabernáculo do deserto foi construído por Moisés, sob orientação de Deus, 2 querubins de ouro foram colocados sobre a tampa da Arca da Aliança. E a presença de Deus, o Shekinah, se manifestava sobre os querubins da Arca. O livro do profeta Samuel diz que o Senhor dos Exércitos se assenta acima dos querubins. Salmo 18 diz que Deus, ao baixar a terra, cavalga um querubim. E o livro de Ezequiel nos ajuda a entender melhor tudo isso, revelando que Deus se locomove numa espécie de carro que possui rodas dentro de outras rodas, de modo que o carro pode ir para as 4 direções sem que as rodas precisem ser viradas. E as rodas do carro de Deus são gerenciadas pelos querubins. As rodas andam conforme andam os querubins, e as rodas não se separam deles. E isso é absurdamente intrigante para a mente humana. Mas o ponto é, querubins são anjos que estão intimamente associados a Deus. Deus se move servido pelos querubins. Os querubins são os mais próximos do trono de Deus. No livro A Verdade sobre os Anjos, lemos o seguinte: Lúcifer era o querubim cobridor, o mais exaltado dentre os seres criados. Sua posição era mais próxima do trono de Deus, e ele se achava intimamente vinculado e identificado com a administração do governo de Deus, havendo sido ricamente dotado com a glória de sua majestade e poder. Então perceba que Ezequiel 28 não pode estar falando simplesmente de um ser humano. Seres humanos não são chamados de querubins. Querubins são anjos de alta patente. Mas o verso 14 ainda diz: permanecias no monte santo de Deus. Onde é esse monte? No Antigo Testamento, o Monte Sião, onde foi construído o templo por Salomão, muitas vezes é chamado de Santo Monte. Veja as passagens que aparecem na tela. Porém, a ideia aqui em Ezequiel 28 é diferente. O monte aqui é o próprio céu, a sede do governo de Deus. E podemos buscar amparo para esse entendimento na passagem paralela de Isaías 14, verso 13, onde Lúcifer diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O trono de Deus é descrito como um monte, como se existisse no céu um monte onde Deus governa o universo. Também em Isaías, no capítulo 65, em que Deus anuncia que cria novos céus e nova terra, a imagem do lobo e do cordeiro pastando juntos e do leão comendo palha com um boi acontece no santo monte do Senhor, o que reforça o entendimento de que a expressão Monte Santo, a depender do contexto, se refere ao céu. Esse é o caso de Ezequiel 28 e de Isaías 14. Reis humanos, como os de Tiro e Babilônia, nunca estiveram no céu. Antes de sua queda, era Lúcifer que estava no céu com Deus. Então, após o estudo dessas expressões, concluímos que o profeta Ezequiel, ao descrever o caráter e as atividades do rei literal de Tiro, conseguiu ver mais longe por revelação divina que havia em Tiro um ser mais poderoso a quem aquele monarca humano servia. O rei de Tiro reproduzia o caráter e a política de Satanás. Do ponto de vista profético, o rei de Tiro era apenas um fantoche na mão de Satanás, o príncipe deste mundo. Por isso que as descrições de um e de outro são mescladas. Quais lições práticas podemos retirar de Ezequiel 28? Pelo menos 2. E a primeira delas é a seguinte: a política deste mundo tem muita relação com as forças sobrenaturais.
Em Ezequiel 28, Satanás é apresentado como controlando o rei de Tiro. Em Daniel 10 é narrado que Ciro, o rei da Pérsia, esteve durante 21 dias no meio de uma guerra entre o anjo do mal e o arcanjo Miguel, uma luta pelo controle da mente do governante daquele grande império. E o livro Grande Conflito ainda acrescenta: ainda que os governadores deste mundo não o saibam, os anjos têm sido muitas vezes oradores em seus concílios. Na política deste mundo estão empenhadas as forças sobrenaturais, tanto do bem quanto do mal. Nos próximos dias, nosso país passará por eleições. E não tenha dúvida, assim como foi em Tiro, como foi em Babilônia, como foi na Pérsia, será no nosso país. As forças sobrenaturais estão empenhadas no resultado. Qual o papel do cristão? O apóstolo Paulo nos ensinou: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Devemos suplicar a Deus em oração que conduza as eleições de modo que sejam eleitos aqueles que vão promover uma vida tranquila e mansa no nosso país, como diz o verso. A segunda lição a ser retirada de Ezequiel 28 está no verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O primeiro pecado e a raiz de todo pecado está no orgulho. Não no orgulho de alguém que estava afastado de Deus, mas no orgulho de alguém que estava na presença de Deus. Lúcifer se orgulha na presença de Deus. E aqui nossa reflexão se direciona não para os mundanos, mas para os que vivem na presença de Deus. Talvez você sirva na igreja cantando, e você canta bem, e os irmãos elogiam sua voz, sua interpretação. Quem sabe você é um músico da orquestra da igreja e executa muito bem o seu instrumento no louvor a Deus. Mas quem sabe também, talvez você esteja olhando para a sua formosura, para a sua performance, para a sua habilidade, para o seu preparo técnico, para aquilo que você realiza como ninguém. E pode ser que esteja surgindo o pensamento: como eu sou bom. O mesmo pode se aplicar aos pregadores, aos palestrantes, aos professores. E nesse ponto eu me lembro da história de Dudley Cartwright. Ele se converteu ao adventismo em 1859. 2 anos depois já queria se tornar um pastor. Cartwright estudou com tal afinco os diagramas proféticos e logo se tornou um pregador. Aos 24 anos ele já participava de debates públicos sobre teologia e sua argumentação era tão poderosa, sua oratória tão convincente, que não havia chance para os adversários. Ele ficou conhecido pelo seu famoso sermão intitulado A Herança dos Santos. Em certa ocasião, Cartwright pregou esse sermão para um auditório de 3.000 pessoas que ficaram extasiadas com a mensagem. Mas após terminar a pregação, após o fim do culto, Cartwright parecia estranho, pensativo, reflexivo, sem aquela energia que demonstrou no púlpito. Seu amigo Reeves foi até ele e perguntou o que estava acontecendo e ele respondeu: eu poderia ser um grande e famoso pregador se a mensagem que temos não fosse tão impopular. Prezados irmãos, podemos estar cantando sobre Jesus, pregando sobre Jesus, ensinando sobre Jesus e ao mesmo tempo nutrindo o sentimento de orgulho porque fazemos o que fazemos como ninguém mais faz. Por isso há necessidade de examinarmos o nosso coração. Qual é a real motivação de participarmos na igreja? Será que no fundo o que buscamos não é receber a admiração dos outros? Essa questão do orgulho é tão séria que o dom profético, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, tem um capítulo chamado O Perigo dos Elogios. É o capítulo 16. E ali somos ensinados que não devemos elogiar nunca aqueles que participam na igreja. Veja o que está escrito. Não é bom elogiar a pessoa ou exaltar os talentos de um servo de Cristo. No dia de Deus, muitos hão de ser pesados na balança e achados em falta por causa de sua exaltação pessoal. O próprio eu facilmente se alteia, fazendo perder o equilíbrio do indivíduo. Repito, meus prezados irmãos, se desejais livrar vossa alma do sangue dos homens, nunca lisonjeeis, nem nunca exalteis os esforços de pobres mortais, porque isso pode tornar-se-lhes em ruína. O que aconteceu com Lúcifer também pode acontecer conosco. Foi por se orgulhar que ele se tornou Satanás. Isso também é visto em Isaías 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações?
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo, não em pureza, não em justiça, não em amor, mas em posição e poder. Ele queria a glória de Deus, mas não o caráter de Deus. Nós corremos o mesmo risco. E a não ser que tomemos tempo diariamente para examinar o nosso coração em profundidade, para orar a Deus pedindo transformação, a não ser que mortifiquemos a carne por meio do jejum, será impossível nos livrarmos do orgulho. Portanto, que esse estudo anime você a se aprofundar na caminhada cristã. Quinta-feira, a disseminação da descrença. Leia Apocalipse 12, o que o capítulo ensina sobre a disseminação da rebelião do céu para a terra. A primeira coisa que temos de entender é a estrutura do capítulo 12. Dos versos 1 a 6 é vista uma mulher grávida prestes a dar à luz e um dragão que queria devorar o filho quando ele nascesse. A cauda desse dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu. No verso 5, o filho nasce e é arrebatado para Deus até o seu trono. E a mulher foge para o deserto, onde é sustentada por 1260 dias. O que significa tudo isso? A mulher é a igreja, o povo de Deus. O dragão é Satanás. O bebê que estava prestes a nascer é Jesus. Satanás tentou matar Jesus ainda bebê com a política de Herodes, mas não conseguiu. Jesus cresceu, pregou, morreu na cruz, ressuscitou e foi entronizado no céu. A mulher, a igreja, continuou perseguida e teve de ir ao deserto, às regiões despovoadas da terra, para as montanhas e cavernas. No verso 7 começa outra sessão. É dito que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E como resultado, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e atirados para a terra. E nesse ponto é pertinente fazer duas perguntas. Número 1, o que foi essa peleja? E número 2, quando aconteceu essa peleja? Muitos expositores explicam que a batalha no céu foi uma batalha de argumentos. Satanás acusava o governo de Deus e Deus rebatia as acusações como se fosse um debate entre os candidatos à presidência. Mas se atentarmos no texto, o significado é de uma batalha física, de uma guerra literal. A palavra grega traduzida por peleja em Apocalipse 12 é polemos, que deu origem à palavra polêmica em português, que de fato nos remete a um debate, a uma discussão. Porém, na Bíblia, em todos os casos em que a palavra polemos aparece, é para falar de uma guerra real, com espada e com morte. Por exemplo, no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, quando ele diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, a palavra traduzida como guerra é polemos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Jesus estava falando de uma guerra literal. E Apocalipse 12 usa a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 24. Portanto, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu por meio da força física. Mas quando aconteceu essa peleja? É importante termos em mente que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu por duas vezes. A primeira vez foi antes da criação do nosso mundo, quando o pecado surgiu no coração de Lúcifer pela primeira vez, conforme o que nós já estudamos em Ezequiel 28 e Isaías 14. A passagem que fala dessa primeira expulsão é 2 Pedro 2,4, onde lemos o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra grega para inferno é tártaro, e nós vamos estudar isso mais para frente, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Depois dessa primeira expulsão, Satanás continuou voltando ao céu, não como um morador de lá, mas como representante do nosso planeta Terra. Vemos isso na história de Jó, por exemplo. Além disso, o próprio Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, porque ele usurpou de Adão esse cargo no Jardim do Éden. Porém, houve um momento em que Satanás e seus anjos foram expulsos em definitivo do céu, não sendo aceitos mais nem como visitantes, nem como representantes da terra. Isso aconteceu após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E é desse momento que Apocalipse 12 está falando. Isso nós conseguimos ver pela música que é cantada a partir do verso 10 para comemorar a vitória na peleja. É dito que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ora,
Antes da queda de Adão e Eva, não havia acusação de irmãos. Satanás passa a ser o acusador depois que o pecado entrou no nosso planeta. Então, o capítulo 12 só pode estar falando da segunda expulsão de Satanás, não da primeira. Além disso, veja o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Ou seja, primeiro Jesus morre e derrama o seu sangue, e por ter feito isso, Satanás é vencido na peleja. Então, essa batalha de Apocalipse 12 é a que acontece depois da morte de Jesus. Mas o que a morte de Jesus tem a ver com a vitória sobre Satanás? Você se lembra do que falamos no início do vídeo sobre a parábola do joio? Que era preciso deixar que a proposta de Satanás produzisse frutos e resultados para poder ser avaliada pelos anjos que estavam em dúvida? Pois é. Na cruz ficou claro para todo o universo que o projeto de Satanás era tão maligno a ponto de causar a morte do Filho de Deus. Ficou evidente que se Satanás fosse o governante do universo, tudo acabaria em destruição e morte. Apenas o governo de Deus poderia trazer a harmonia e a felicidade. É por isso que Paulo fala em Colossenses 2,15 que Jesus triunfou na cruz e publicamente expôs ao desprezo os principados e potestades, ou seja, os anjos caídos. E a terceira parte do capítulo 12, que começa no verso 13, fala o que aconteceu depois dessa peleja, depois da expulsão definitiva de Satanás do céu. Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, ou seja, a igreja, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse é o mesmo período de 1260 dias de que falou o verso 6. Esse é o mesmo período de atuação do chifre pequeno em Daniel 7, verso 25, a Idade Média, quando os que queriam seguir a Jesus com base na Bíblia e nas convicções de sua própria consciência eram perseguidos, aprisionados, torturados e queimados em praça pública. E após esse período, o capítulo 12 termina dizendo que, por não conseguir destruir a igreja com a perseguição, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui a profecia chega aos nossos dias. Agora estamos nós, eu e você, no meio dessa peleja, desse grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Você terá de escolher um desses partidos, não dá para ser neutro. Aqueles que resistirão são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Como anda a sua fidelidade aos mandamentos de Deus? Quem sabe você que está vendo o vídeo tem sido fiel a 9 dos mandamentos, mas tem se esquecido do 4º, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas hoje Jesus o convida para dar um passo de fé e se decidir ao lado dele, custe o que custar, porque nós estamos em guerra e o que importa é ficar do lado do vencedor. A Bíblia revela que Jesus vai ganhar a batalha final. E será que os que não guardam os seus mandamentos poderão estar ao lado dele para comemorar a vitória? Não. Por isso é importante que você decida hoje ser inteiramente fiel. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia da decisão. O texto ainda fala que o povo remanescente de Deus tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é a mensagem dos profetas. Após os 1260 dias de que fala o capítulo 12 de Apocalipse, Jesus chamou uma profetisa de nome Ellen White para trazer orientações específicas para esse tempo complexo que estamos vivendo. Ela escreveu mais de 15.000 páginas, nas quais descreveu cerca de 2.000 sonhos e visões, 90 livros em português. Mas quanto disso você já leu? Será que você não tem tratado com desprezo o recurso precioso que Deus disponibilizou para esses últimos dias? O apelo de hoje também é para você, que tem a oportunidade de ler esses livros, mas tem fugido do testemunho de Jesus. A oportunidade é hoje. Não deixe o tempo passar. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus o abençoe.